E agora sim, então, a gente vai para a aula da Verônica. Você vai começar a explicar essa pintura e a gente vai entrar já no que vai acontecer. Sim. Eu tô babando. Bom, vamos começar então a pintura, né? Que, como você falou, é uma novidade muito boa, que eu tô muito feliz em dividir com vocês. Eu vou pintar um cupcake, que é o que vocês sabem que eu gosto bastante de pintar, exatamente pelo estudo das cores que eu gosto de fazer, luz e sombra e etc. Então a gente vai começar com um cupcake bem bonito, tá? Vou começar aqui, ó, vou continuar a nossa forminha, que eu já tinha começado, né? Eu adiantei só o processo pra gente ver um pouquinho. Então eu vou usar aqui as cores geada e tijolo. E aí, com um pincelzinho chato, né? E é bom a gente sempre conhecer as diferenças dos pincéis, a gente vai começar a preencher. Eu venho aqui, ó, com movimentos retos na vertical, vou colocar a cor mais clara, ó. E ali, nessa divisão, já venho com a cor mais escura, que no caso é o tijolo, ó. E vou colocando as duas cores juntas no centro. Olha que legal, a gente já vai trabalhando o degradê. Tem alguns tipos de pintura que a gente faz esse processo, preenche tudo, depois faz o processo da cor mais escura depois de seco. Mas tem outras que é muito importante a gente fazer com ele molhado. E como a gente sabe essa diferença, né? Como fazer quando ele molhado e quando fazer com ele seco? Quando? Pois é. Então aqui, por acaso, como a gente tem uma cor mais clara, que é o geada, se eu for fazer depois de seco, vai ficar muito marcado. Então, para que não fique marcado, ou seja, aquela cor assim bem chapada, bem evidente, para que tenha esse efeito degradê, a gente faz com eles ainda molhadinho. Molhados que se misturam. Exatamente. Perfeito. Tá? Ó, então de novo, vou mais um pouco aqui. E quando que eu faria com a cor de baixo seca? Quando, por exemplo, for uma cor mais escura. Então, se eu estivesse trabalhando, por exemplo, esta cor aqui no preenchimento total, e depois eu precisasse fazer sombra e luz, aí eu posso fazer com ela seca. Entendi. Tá? Então, toda vez que você trabalhar uma corzinha mais clara assim, o ideal é que você trabalhe as duas cores juntas para poder fazer o efeito degradê. Tá. Bom, aqui a gente preencheria com movimentos, como eu falei, retos na vertical, certo? Agora, espero secar, depois faz um pouquinho mais de luz e sombra. Enquanto seca, a gente pode fazer a nossa cereja. E aí, o movimento da pincelada muda. Ao invés de ser reto na vertical, a gente vai fazer movimentos circulares. Minha querida, agora sim a gente vai voltar Pra cereja. cereja. A cereja do bolo, literalmente. Exatamente, a cereja do bolo, literalmente. Bom, na cereja, como ela tem um desenho mais arredondado, a gente vai usar movimentos mais arredondados. O que é interessante quando a gente está pintando na técnica do realismo, ou até mesmo semi-realismo, né? Que a gente siga as pinceladas no risco principal. Então, por exemplo, aqui no cupcake, a gente seguiu a pincelada no risco principal na vertical. Peraí que o Leandro vai mostrar, quer ver? Tá. Aí, mostra Tá vendo? de novo. A gente seguiu o risco principal aqui, ó, na vertical. Tá vendo? Agora a gente vai seguir o risco, e o risco principal maior é redondo, ó. Então a gente vai seguir o movimento arredondado do pincel, tá? Entendi. Esse aqui, como eu falei, é um dos projetos que a pessoa que adquirir o curso vai ganhar. E aí você vai perguntar pra mim, mas vê o que vem no projeto? Vem a foto colorida pra gente seguir de base, vem o guia de cores, vem uma explicação passo a passo do guia de cores, né? De como eu fiz cada coisa, as cores que se usa. E tem também 2 tamanhos diferentes de risco. Tem pessoas que gostam do pequenininho e tem pessoas que gostam do grandão. Eu gosto do risco grande. Então... Entendi, mas tem tem que duas agradar opções. todo mundo. E é outro ponto também da técnica do realismo. Porque Ó. tudo que ela tá falando aqui tem a ver com o curso, viu, Isso. gente? Vou seguir a minha base, ó, do projeto, a gente vai olhar a fotinho e vai colocar. Onde tá mais escuro, a gente vai vir com púrpura, ó. Então é aqui do lado, tá vendo, ó? Aqui do ladinho, púrpura. Vou colocar um pouquinho aqui também, ó. Sempre trazendo pra dentro do desenho, tá vendo? Vou colocar também aqui, que é onde tem a nossa cavidade, né? Da onde sai o cabinho. E aqui eu vou puxar um pouquinho mais pra dentro. Vou lavar o meu pincel para tirar o excesso. E tá vendo que aqui, ó, a gente tem uma área mais clarinha? Ó, aqui tem uma área mais clara. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou pegar o meu rosa e vou colocar aqui na área mais clara. Muita gente tem dúvida o porquê que eu coloco cada corzinha no seu lugar, ao invés de sair preenchendo tudo de vermelho e depois aplicando sombra e luz.
Porque as cores, elas são muito lindas da forma que ela é. Se eu quero a cor menos aparente, ou seja, se eu quero um vermelho menos vermelho, eu vou aplicar em cima de uma outra cor. Se eu quero ele do jeito que ele é, aí eu aplico em cima do trabalho liso, né? Da pintura lisa. Então, cada cor, ó, tem o seu espaço e a gente vai misturando uma com a outra, tá vendo, ó? Eu não coloquei o mais escuro aqui. Quando eu vou colocar o vermelho, eu puxo pra dentro do mais escuro e também puxo pra fora, ó. Tá vendo? Entendi. É espetáculo que ela pinta, não? E tem uma didática. Porque, às vezes, a pessoa pinta muito bem. Nem todo mundo tem didática. A Verônica tem, porque ensinou muito em aula também, né? Sim, então vai pegando o jeitinho de ensinar. Cá, a gente tem mais quanto tempo, meu amor? Oba! Ai, que delícia! Ó, vou colocar um pouquinho mais do escuro aqui embaixo. Tô usando um pincel chato, que é aquele pincel que a gente fala de filamento firme. Ou para as alunas que gostam de chamar, elas falam mais pincel durinho, né? A gente também tem que entender o linguajar das alunas, que é normal, né? Sim, A gente pode passar a técnica, mas tem que compreender também. Olha só como já ficou bonito só com essas cores. E a gente já deu a profundidade, tá vendo? Cada cor no seu lugar, a gente já conseguiu dar a profundidade. E agora? Agora eu vou trabalhar com um pincel mais molinho, que a gente chama de ponta filamento suave, tá vendo, ó? Vou colocar um pouquinho do vinho aqui, fazendo uma profundidade, ó. Mas sem apagar o que a gente já fez, então ainda vejo um resquício do púrpura. Vou colocar também um pouquinho de vinho aqui. E agora, para finalizar, eu vou pegar um pouquinho do branco. Vou pegar um pincel de novo, um pincel mais chatinho, tá vendo? Só que menor. Vou tirar o excesso. E a gente vem aqui, ó, iluminando um pouquinho só essa região. Vejam que interessante. Por que a gente ilumina essa região? Para dar exatamente esse volume, ó, tá vendo? Como se aqui fosse mais pra frente e aqui fosse a parte de trás mesmo dela, né? A gente tá vendo a parte da frente da nossa fruta. Tá vendo? Ó. Com o pincel ainda, com aquele molinho, eu vou fazer essas luzes assim, ó, mais marcadas, que eu chamo de luz marcada mesmo, ó. Venho aqui, faço um pouco aqui, úmido. Úmido sobre úmido. Claro que o branco, depois de seco, como ele tende a ser sugado um pouquinho mais e sumir, se você quiser mais branco, aí você coloca depois de seco um pouquinho de branco sobre o branco já colocado, tá? Tá. Ó. Tá vendo que ele vai sumindo um pouquinho? Ele fica um pouco diferente do nosso modelo, né? Ó. E posso colocar também um pouquinho de sombra aqui, ó. Certo? Certo. Olha só que legal e que volume que a gente consegue dar.